Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de química orgânica e hoje a gente vai entrar num assunto que é muito semelhante ao que nós vimos na unidade passada, né, nas aulas passadas, que trata também de reações de substituição e eliminação, mas em substratos diferentes, né, em álcoois que vão nos abrir aí novas oportunidades, novos leques de reações que são possíveis. A leitura complementar para essa aula, capítulo 12 do Paulo Bruce, páginas 433 a 436. Bom, se nós considerarmos um álcool, pessoal, né, um metanol aqui, por exemplo, e colocar ele na presença de um nucleófilo, tipo um íon brometo, tá? Ele não vai sofrer uma reação de SN2, tá? Isso não pode acontecer. Por quê? Porque para isso acontecer, o grupo hidroxila deveria sair como um grupo de saída, tá? E é uma base extremamente forte. Eventualmente, se isso em algum momento pudesse acontecer, rapidamente o grupo hidroxila viria aqui, ó, e faria uma SN2 no brometo alquílico e a reação voltaria para os reagentes, tá? Então, fazer essa reação com um álcool é impossível, isso não acontece. Entretanto, existem formas de deixar esse grupo hidroxila, esse álcool, transformar ele em um bom grupo de saída, tá? A principal estratégia para fazer isso é tratar o álcool com uma espécie ácida, como por exemplo, um ácido bromídrico, tá? Se a gente faz uma reação, então pega um álcool, bota na presença de um ácido bromídrico, e deixa reagindo, o que nós vamos ter? Uma reação ácido e base. Os pares de elétrons do oxigênio vão atacar o hidrogênio, tá? do ácido e vão formar um bom grupo de saída aqui, um oxônio, um íon oxônio com um oxigênio carregado positivamente, fazendo 3 ligações. E vão liberar junto um íon brometo, tá? Muito semelhante ao que a gente tinha lá nas reações de adição eletrofílica alcenos, tá? Segue algo muito parecido com aquilo. Chegou aqui na formação do íon oxônio, perceba, agora nós temos um bom grupo de saída. Porque se esse brometo ataca, faz uma SN2 no carbono eletrofílico, a base que nós vamos ter sendo formada pelo grupo de saída é uma base fraca, que é a água, certo? E aí passa a ser possível realizar reações de SN2, por exemplo, em álcoois. Como? Pegando esse álcool e tratando ele meio ácido, tá? E aí nós temos a formação de um íon oxônio, que é um bom grupo de saída para a formação de água, que é uma base extremamente estável e não tem a possibilidade dela voltar e atacar novamente o centro eletrofílico para fazer uma SN2, por exemplo, inversa, certo? Dito isso, os álcoois nessas condições podem sofrer tanto SN2 quanto SN1, certo, pessoal? E tudo vai depender da estrutura do álcool e é isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Se nós considerarmos álcoois terciários e secundários, o que nós vamos ter? Vai ter a protonação, então nós podemos tratar um álcool terciário e secundário em meio ácido, nós vamos protonar o álcool e vai formar um bom grupo de saída, um íon oxônio. O que vai acontecer? Como trata-se de um álcool secundário ou terciário, facilmente vai romper a ligação oxigênio-carbono, certo? O grupo de saída vai sair da molécula, nós vamos ter a formação de água e um carbocátion estável vai ser formado. Por quê? Estamos falando de álcoois terciários e secundários. Obviamente, álcoois terciários são mais estáveis, tá? E nós conseguimos fazer essas reações em temperatura ambiente. Vou colocar aqui, ó. TA, a temperatura ambiente. Álcoois secundários são um pouquinho menos estáveis, tá? E para realizar essas reações, a gente precisa colocar um pouquinho de temperatura, aquecer um pouquinho o sistema para estabilizar, né? Para entregar energia, para atingir esse estado de transição e chegar num carbocátion secundário, certo, pessoal? Então a gente já vê aqui uma diferença. Ó. Se nós temos um álcool secundário ou terciário e trata ele com ácido, tá? Ácido bromídrico, por exemplo, o que nós vamos ter? A formação de um carbocátion. E esse carbocátion vai ser atacado por um brometo, tá? Para formar os brometos de alquila. Então é uma condição, é uma estratégia para formar brometo de alquila a partir de álcools, correto? Já se nós utilizarmos álcoois primários, o que vai acontecer? Eles não vão passar por carbocátions. Nós vamos ter a protonação desses álcoois, né? Então está protonando aqui, formando a espécie, o sítio oxônio na molécula, e nós não vamos ter a formação de um carbocátion, mas sim uma reação de SN2, um mecanismo de SN2 com o íon brometo, ó, atacando diretamente o carbono eletrofílico, tá? E aí nós temos o grupo de saída indo embora, né, abandonando a molécula e levando a formação de um brometo de alquila primário, certo, pessoal? Então, tem duas distinções aqui, ó. Álcoois secundários e terciários, nós protonamos e formamos carbocátion, certo?
Álcoois primários são protonados e sofrem reações de SN2, certo? Os álcoois também, quando protonados, podem sofrer reações de eliminação, tá, pessoal? Quando isso acontece, nós costumamos chamar essas reações de desidratação. Qual é a condição necessária para que uma eliminação aconteça e não uma substituição quando um álcool é protonado? A situação é que a espécie ácida que vai protonar o álcool forme uma base conjugada muito estável, que não tenha nenhum tipo de nucleofilicidade para atacar o carbocátion ou para atacar um centro eletrofílico, tanto por uma SN2 quanto por uma SN1. Então, essa é a necessidade. Quando nós queremos fazer uma eliminação, é comum a gente utilizar ácido sulfúrico e ácido fosfórico. Por quê? Bases muito estáveis, volumosas, que não possuem nenhum tipo de nucleofilicidade, são formadas como bases conjugadas desses ácidos, certo? O que vai acontecer? O álcool vai atacar o ácido sulfúrico aqui, por exemplo, né? E retira um próton, tá? E forma aqui a espécie reativa com oxigênio carregado positivamente, que sofre a desidratação, tá? Aqui nós temos o processo de desidratação e vai formar um carbocátion. Percebam que a base conjugada do ácido sulfúrico é essa base aqui, a estrutura dela é essa aqui. Ó, carga negativa no oxigênio. Essa carga negativa ela é distribuída por ressonância. Então, como tem muita ressonância e é tudo muito estável e volumoso, não existe nenhuma possibilidade dela atacar o centro positivo, o carbocátion, tá? E aí, por essa razão, nós vamos ter a eliminação no carbono beta de um próton e os pares de elétrons dessa ligação fluem em direção ao carbocátion e formam a dupla ligação. Obviamente, né, que isso vai acontecer preferencialmente em carbonos secundários e terciários e é uma reação que vai seguir a regra de Zetsev, tá, pessoal? Sempre nós vamos ter a formação do alceno mais substituído em detrimento do alceno menos substituído. Nesse caso aqui a gente vê isso e nesse caso aqui também, ó, nós podemos ver que isso ocorre facilmente. Como a reação passa por carbocátion, também é possível que haja rearranjo de carbocátion. Nesse caso aqui, ó, nós temos o ácido fosfórico, vai protonar o álcool, vai ser eliminado, né, desidratado, formar água e forma-se um carbocátion secundário. Com uma migração dessa metila para esse carbono onde tem o carbocátion, nós formamos um carbocátion terciário, né, passando de um secundário para um terciário, e aí aqui nós ainda podemos selecionar entre a eliminação de um desses hidrogênios, que levaria a essa dupla terminal, ou a eliminação desse hidrogênio aqui, ó, que levaria a essa dupla interna. E aqui nós selecionamos ainda, pela regra de Zetsev, o alceno mais substituído, tá? Seguido por esse alceno esse alceno terminal e aqui por último 3% apenas do produto decorrente do carbocátion secundário. Então, como passa por carbocátion, também é possível, né, haver rearranjos, como a gente viu várias e várias vezes. Já álcoois primários podem também sofrer uma reação de desidratação por um mecanismo de E2, tá, pessoal? Obviamente, aqui não é possível formar carbocátions, então o mecanismo de E2 é preferível. Entretanto, como nós não temos impedimento estérico, né, um álcool primário, é possível que tenha uma competição entre SN2 e E2, tá? Isso aqui é possível, nós não temos impedimento estérico, já lá nos álcools secundários e terciários, o impedimento estérico está lá para evitar a substituição, e aí nós conseguimos selecionar a eliminação, tá? Então a SN2 é algo que pode impedir, né, que pode competir com a E2. Como que é o mecanismo, né? Um álcool ataca o ácido sulfúrico aqui, por exemplo, e forma esse intermediário com oxigênio carregado positivamente. E aí nós temos duas opções. A base desprotona, né? Ataca ali, tira o próton e os pares de elétrons fluem em direção a esse átomo de carbono que elimina, né? Que libera a água como subproduto, correto? E podemos ter uma SN2, formamos esse intermediário e uma outra molécula do álcool, ó, faz uma SN2 nesse carbono, tá? Nós passamos por um intermediário oxônio e chegamos lá, no fim, a um éter como produto dessas reações, tá? Então aqui também é possível competir uma SN2 porque nós não temos impedimento externo. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Aqui nós vimos rapidinho, né? Só um overview de como álcoois podem sofrer substituição e eliminação, apenas para que a gente deixe isso aí bem fundamentado e assentado no nosso conhecimento.
Muito obrigado, nos vemos na nossa próxima aula. Um forte abraço.